motivo de muita alegria podermos estar mais uma vez reunidos. É interessante que às vezes quando tá frio a gente fala, os irmãos não veem que tá frio, né? Hoje deve ser os irmãos não veem que tá muito calor, né? Não sei se o calor também atrapalha, mas às vezes acho que é até melhor ficar em casa, tá? Essa semana tá fazendo um calor. Mas graças a Deus, porque em tudo devemos dar graça. Alguns gostam de calor, outros de frio. Nós temos que viver conforme aquilo que Deus tem proposto para nós. Irmãos, eu gostaria de estar meditando nessa noite, aliás, continuar. No domingo aqui nós estávamos falando em Romanos 8. Eu gostaria de continuar meditando acerca da palavra, desta palavra que nós falamos. Eu vou estar lendo apenas o versículo 2. Nesta noite vou mencionar, a gente vai falar acerca um pouco desse versículo 2. Romanos 8, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Alguns dos irmãos que estavam presentes aqui no domingo, nós mencionamos acerca de Romanos 8 e a gente vai dar andamento na palavra que nós iniciamos aqui. Só para situar alguns irmãos, Romanos 8 justamente aparece após uma negativa totalmente contra nós que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 7. Se nós lermos no capítulo 7, nós vamos ver o poder que o pecado exerce sobre as nossas vidas. E Romanos 8 aparece uma nova lei, né? Então, aqui continua tendo a resposta acerca do que Paulo está falando ali em ainda Romanos 6 e 1. Se os irmãos voltarem um pouco, diz: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, esse versículo 2 de Romanos 8 retrata justamente sobre essa questão que é levantada aqui no capítulo 6. Nós vemos que Paulo faz uma pergunta no primeiro versículo, e essa parte que nós falamos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui, nesse versículo 2, ele está dando resposta a essa pergunta que ele faz ali no capítulo 6. E ele quer justamente mostrar que o sistema da graça, ele não nos permite continuar vivendo no pecado. Ou seja, como nós mencionamos aqui, Jesus Cristo, ele está, através do seu Espírito, nos formando do mesmo caráter que há nele. Então, eu vou aqui mencionar algumas leis que está descrito em Romanos 7, 23, e depois a gente vai ver como a atuação do Espírito age contra essas leis que são estabelecidas ali, que é descrita por Paulo em Romanos 7 e 23. Então nós vemos assim, acompanhem juntamente comigo aí, os irmãos, por favor, abrem Romanos 7, 23, que diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Nessa passagem nós encontramos Paulo falando cerca de 5 leis que está descrita aqui. A saber, a primeira lei que ele está falando, a lei de contradição entre os impulsos morais e as ações. Ele diz que tem uma batalha, né, contra a lei, a lei do entendimento dele, ou seja, essa outra lei que está operando e vai de encontro, em confronto com o entendimento dele. Nós temos a lei aqui também de Deus, ou a lei de Moisés. Nós temos a lei da mente, que ele diz sobre a lei do entendimento, e a lei do pecado. E nós também temos a lei das trevas, o poder do inimigo das nossas almas é gerado aqui. Então nós vamos discorrer nessa noite falando acerca dessas leis. E é interessante porque o apóstolo é que nós não conseguimos cumpri-la, nós não conseguimos alcançar vida através da lei de Moisés. Nós podemos ver, mesmo antes de Moisés escrever a lei, já tinha uma lei moral que Deus tinha deixado. Quando acontece o primeiro homicídio, antes mesmo de Moisés falar não matarás, nós vemos que acontece o primeiro homicídio, e Deus vai até Caim e pergunta: Caim, onde está o seu irmão? E ele, após assassinar, falou: eu sou o guardião do meu irmão. Aí Deus fala para ele: olha, o sangue do seu irmão clama. Eu posso escutar o clamor do sangue do seu irmão. Aí ele, sem Deus falar nada, ele falou: mas o meu pecado é tão grande que não pode ser perdoado. Então perceba que não existia a lei de Moisés ainda, mas Deus já coloca essa lei moral nos nossos entendimentos. E Moisés simplesmente ratificou ou escreveu algo que já existia. E olha como é interessante essa lei moral que nós estamos falando, que é estabelecida pelo homem, porque eu vou pegar aqui exemplos extremos. Certamente nós conhecemos, infelizmente às vezes familiares ou pessoas próximas, vizinhos, amigos, que estão afundado no mundo das drogas. Agora, eu não sei se você já teve contato com a pessoa que esteve nessa situação. Eu tenho um amigo meu que, na nossa adolescência, ele era vizinho, a gente saía para vários lugares, ele era um pouco mais novo do que eu, e há um tempo atrás eu encontrei ele numa situação, nós sabemos no quadro que ele começou a se envolver com droga e acabou
indo morar na rua, mendigar, tendo família, e a família pôs ele para fora porque ele já pegava os objetos que estavam na casa para vender, para sustentar o vício. Agora, perceba que quando essa pessoa está sóbria, jamais ela quer viver aquela vida. Só que ela não consegue lutar contra essa lei dos membros que é descrita aqui, porque ela vai atender o desejo da sua carne, isso é mais forte, esse impulso é mais forte, mas com certeza quando passa toda aquela ilusão, aquele prazer momentâneo que a droga traz, eu digo prazer porque eu nunca experimentei, né? Eu não sei, mas as pessoas que usam, eles sentem algum prazer. Mas não precisa ficar curioso também para usar não, irmãos, tá bom? Mas aquele prazer é momentâneo. E no estado normal dele, nunca ele vai querer estar naquela situação. Mas ele não consegue lutar contra essa lei dos membros dele. Ou seja, essa lei que é desenvolvida pelos nossos sentidos sensoriais, que nós estamos presos a esse corpo humano. A gente também pode pegar um exemplo de pessoas que se prostituem. Talvez nós não tenhamos muito contato, mas eu nunca vi uma reportagem ou qualquer matéria que se faça acerca disso. Nós encontramos diversas vezes abordando esse tema, até em telejornais, entrevistando vidas de garotas que se prostituem. E eu nunca ouvi uma falando, não, eu quero ficar até o final da minha vida. Não, elas falam, eu quero ficar momentâneo para ganhar um dinheiro, para me realizar alguns projetos. Ou seja, ela está presa a essa lei dos membros, que ela vende o seu corpo para adquirir coisas materiais, que está preso e sujeito a essa lei. Eu citei exemplos extremos aqui, irmãos, para nós entendermos que nós também estamos sujeitos a essa lei dos membros, porque nós também sofremos tentações através dessa exercida pelo nosso corpo. O apóstolo Paulo, como nós mencionamos no domingo anterior, ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal, ele sai naturalmente. A gente está preso nessa circunstância. Mas aí entra justamente a lei do Espírito que nós estamos falando nessa noite, que nos tira a condenação da morte, que era imposta pela lei de Moisés. E nós vemos essa lei, ao invés da lei de Moisés, que servia ou colocava uma penalização de morte para nós, essa lei totalmente adversa, ela vai no oposto. A lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei de Moisés vinha para nos condenar. Ela dava uma sentença de morte. E hoje nós estamos sobre essa lei do Espírito, que é a lei de vida, que ela se mostra eficaz, que ela vai ser administrada pela divindade, que passa a ser habitadora das nossas vidas. Então, ela começa a exercer uma influência sobre a nossa alma, para nós conseguirmos vencer essas lutas, essas provações. E é interessante, irmãos, que nós somos conduzidos pelo Espírito. Nós não somos conduzidos mais pela carne. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós estávamos vindo para essa casa, para nós adorarmos a Deus juntamente. E a Daiane perguntou assim, qual o hino da harpa eu louvo? Eu falei, não sei, amor, escolhe um. Ela canta aqui junto com a orquestra, canta vários, tem mais propriedade para escolher um hino do que eu, né? Eu não sei se os irmãos observaram que a letra do primeiro hino que ela cantou, e eu não influenciei em nada, ela escolheu
fala sobre, justamente nós estamos mencionando aqui, fala assim, ó, e nas lutas de cada dia, não é isso? Cristo nunca nos deixa só. Ou seja, nessa batalha contra essa lei dos nossos membros, Deus nunca nos deixa só, porque agora nós somos morada dele. É claro que, como nós mencionamos, isso é um processo que é formado nas nossas vidas enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos sujeito a esse corpo. E o que acontece? Entra nessa lei que a gente estava falando que operava a lei de morte de Moisés, começa a operar a lei de vida em nós, ou seja, o caráter de Cristo, o caráter de Deus, ele começa a ser desenvolvido nas nossas vidas. Isso está descrito lá em Gálatas 5:22, uma passagem bem conhecida, os irmãos estão cansados de saber, que fala sobre o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito são o caráter, a personalidade de Deus que é imposto em nós. Isso começa a ser desenvolvido na nossa vida. Mas como nós mencionamos, quando se fala de fruto de Espírito, é uma coisa que é um processo lento, um processo gradativo. Não tem como nós iniciarmos a nossa vida aqui. E às vezes nós já queremos estar com anos de fé. Se nós formos querer, apesar que hoje tem uma facilidade, você vai na feira, compra a fruta na hora que você quer, né? Mas se a gente tivesse que plantar essa fruta, algumas demora meses, algumas demora anos, para que nós possamos colher o fruto. Então, esse processo do fruto do Espírito é um processo gradativo que vai passando na nossa vida. Portanto, essa lei que opera no íntimo do crente está descrito justamente aqui nesses versículos que nós lemos, em Romanos 2 até o 4. Eu vou estar lendo aqui o 3 e o 4, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque... Desculpa, eu estou no capítulo 5. O vento virou a página aqui. Romanos 8 e 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então aqui está falando justamente sobre a atuação dessa lei agora, dessa lei do Espírito, que ela opera em nossas vidas. Eu estava mencionando em casa, a minha esposa até questionou acerca do batismo que eu tinha mencionado, né? Eu falei para os irmãos que estavam aqui presentes que o meu batismo foi um pouco demorado em relação ao dos meus irmãos. Nós que nascemos no berço evangélico, o meu irmão mais velho, Marcos, e o Marcelo, eles se batizaram junto, e os dois têm 1 ano de diferença, né? Então, um se batizou com 11, outro com 12 anos, e na época eu tinha uns 10 anos aproximadamente. Só que foi se passando o tempo, eu não me batizei, só vim me batizar com 16 anos. Aí a minha esposa me falou: você não respondeu porque você demorou tanto para se batizar. E dentro do teor da mensagem ali, eu acho que eu não fui tão claro, mas é justamente eu demorei a tomar essa decisão porque eu tinha em mente que eu falei assim, não, para mim ser batizado eu tenho que ser perfeito, eu tenho que andar em concordância com o que diz a palavra de Deus. Eu não posso estar vivendo essa vida de pecado, essa vida que eu não consigo fazer as coisas que eu quero.
E ela me perguntou, e por que você batizou? Eu batizei porque, como a maioria de muitas pessoas que são batizadas, infelizmente no nosso meio, sem ter uma instrução, jovens que são batizados, porque fala, você tem que se batizar, porque você faz parte dessa comunidade. E aqui, alguns que são mais antigos vai lembrar, se você não se batizasse, você não podia cantar na mocidade. Então, essas eram as vertentes, ou as direções acerca do batismo. Ou se você se batizar, você não vai cantar na mocidade. Se você não batizar, você não vai participar da Santa Ceia. Mas por que eu tenho que me batizar? Então, não era especificado isso. E muito menos especificado que você for esperar você ser perfeito para ser batizado, você nunca tomará essa decisão. Eu sei que nós estamos falando com todos os irmãos que estão aqui. A grande maioria são batizados, né? Nós temos alguns jovens aqui que ainda não são, mas isso se faz necessário ter essas informações. Por que a gente tem que ser batizado? E eu ficava naquele conflito interno. Eu não posso ser batizado porque eu não sigo uma vida como se deve. Só que falta homens de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala, que você nunca vai atingir essa perfeição aqui na terra. Você sempre vai batalhar contra essa lei que opera nos seus membros. Você não tem forças para lutar contra ela sozinha. Se você não tem essa habitação do Espírito Santo sobre a sua vida, você vai estar fadado a tantas outras pessoas que estão aí à margem da sociedade, que não conseguem dominar esses ímpetos que é imposto por a lei que opera através dos seus membros. E sozinho nós não conseguimos. E nós precisamos falar isso para os nossos jovens, que eles não vão conseguir nessa vida, jovens, adultos, você não vai conseguir por si só vencer essa lei, se você não tiver a presença habitadora do Espírito Santo. E trazendo ainda como exemplo, é interessante porque algumas vezes na minha juventude, eu estava passando por uma crise existencial e eu simplesmente não queria ir para a igreja, eu não gostaria de ir, mas aí eu pensava assim, a minha mãe não impedia eu de ir para os lugares, já tinha mais de 18 anos, ela não me impedia, podia sair para qualquer lugar, mas se eu não fosse na igreja ao domingo à noite, depois era aquela resenha, sabe? Ela falava, eu falava, é melhor eu ir para o culto, que pelo menos eu não tenho que depois escutar aquele sermão. Eu lembro na escola, uma vez um menino estava falando assim, minha mãe fala tanto, eu preferia que ela entrasse, desse uma surra, já acabava e resolvia a história. Então, às vezes para não ser enfadado, eu falo, melhor eu ir para a igreja, porque depois eu vou tomar aquele sermão, né? Isso na minha juventude. Só que, por que não manifestava esse desejo de estar na igreja? Porque justamente essa lei dos membros que operava, eu falava, não faz sentido eu ir para a igreja se eu não consigo viver em concordância com o Evangelho. E é impressionante porque nessas circunstâncias, aonde nós chegamos debilitados, aonde nós chegamos entregues, aonde nós chegamos dentro dessa casa com a mentalidade que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que nós não conseguimos exercer controle sobre o nosso próprio corpo, nós estamos dominados por essa lei. E era interessante porque nessas circunstâncias, nessas crises existenciais da minha juventude, era onde eu era mais impactado pela palavra de Deus. Deus falava de uma forma tão especial na minha vida, e Ele quer atestar justamente o que nós estamos falando aqui, porque aqueles que estão em Cristo, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, vai ser vencido por essa lei do pecado. Em circunstância nenhuma, Deus vai te abandonar nessa batalha. Porque você decidiu um dia entregar a sua vida a Ele. Porque você decidiu entregar a sua vida, o controle da sua vida a Ele. Ele, nas lutas de cada dia, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só nessa batalha. E essa presença do Espírito, ela tem um propósito de nos
trazer a perfeição absoluta. Mas isso nós temos a convicção que vai acontecer quando Cristo voltar, essa perfeição absoluta, quando nós seremos igual a Ele, ou após nós terminar o nosso tempo da nossa existência aqui nessa terra. Mas enquanto essa circunstância não acontece, já começa a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós decidimos por Cristo, a partir do momento que nós reconhecemos que nós não temos a mínima condição de adquirir a vida eterna e nós entregamos a nossa vida a Cristo, a partir desse momento começa a ser gerada essa transformação, esse processo de nós chegarmos à perfeição de Cristo. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Vou correr aqui um pouco para falar acerca desse alvo grandioso, dessa operação do Espírito, esse alvo que é trazer a perfeição absoluta, ou seja, sendo santo como o próprio Deus é santo. Nós vamos participar da sua natureza, como nós lemos em 2 Pedro 5, que nós seremos participantes da natureza de Cristo. Ou seja, nós seremos da mesma essência. Esse aspecto, nós vamos falar, esse processo de transformação, na próxima oportunidade. Eu já tinha mencionado aqui com os pastores, né, que nos cultos aqui de sexta-feira, que está sob a direção da Escola Bíblica Dominical, nós vamos ficar revezando, né? Uma sexta eu vou trazer o ensinamento, a outra sexta o Ronan. É bom que também os irmãos não ficam cansados, né? Toda sexta só ouvindo o irmão Márcio. Mas a gente vai dar continuidade ainda nesse assunto na próxima sexta-feira. E fala justamente sobre esse processo de transformação, esse processo até a gente chegarmos à perfeição. Mas isso não vou detalhar aqui adiante, fica para a próxima sexta, que eu trouxer novamente o estudo. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Ainda em João 5,25, diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos. Só que Ele falou, aqueles que ouviram. É impressionante, né, irmãos? Porque aqui demonstra a nossa incapacidade. Alguém já conversou com o morto? Quando você está velando lá no caixão, a gente vê pessoas chorando, pessoas falando e abraçando, mas ele não escuta, não é isso? Não pode escutar. Então Deus falou, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Nós estávamos mortos, mas nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do Filho de Deus. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós estamos se alimentando de Jesus. Eu vou ler de novo o versículo para os irmãos, preste atenção. Assim como o Pai que vive me enviou, isso é Jesus falando, e eu vivo pelo Pai. Jesus está dizendo que ele vive pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, quem se alimenta de Jesus, também viverá por ele.
Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós temos se alimentado de Jesus. Nesta humilde casa, que nem o nosso pastor gosta de dizer, está sendo fornecido alimentos celestiais para as nossas vidas. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos vencendo essas leis. A lei das trevas, as leis que operam em nosso membro. E certa forma, você olhando o apóstolo Paulo, o grande homem de Deus que era, ele fala, olha, o bem que eu consigo fazer eu não quero. Talvez nós possamos viver esses conflitos também. Mas através da palavra de Deus, através desse alimento que Jesus diz que nós se alimentamos dele, eu quero trazer essa tranquilidade para a sua alma nessa noite. Que você não vai ser derrotado por esses impulsos dessa lei que opera no seu corpo. A lei do Espírito de vida que está sobre nós é maior que isso. A habitação divina na nossa vida é superior a qualquer uma dessas leis. Agora, irmãos, se nós não tivermos Cristo, eu não consigo imaginar minha vida hoje sem Cristo. Por mais que algumas vezes nós caímos, por mais que algumas vezes nós escorregamos ou de alguma forma não fazemos a vontade de Deus, mas eu não consigo viver sem essa presença habitadora do Espírito Santo. Agora eu queria que você refletisse nessa noite se essa presença divina que habita na sua alma, se ela não fizesse mais parte da sua vida, como você estaria? Aonde você estaria? Ainda que demore, como foi louvado aqui, mesmo que não pareça, mas Ele não esqueceu de você. Ele prometeu voltar. Eu gostaria só para encerrar, eu vou ler alguns versículos para nós sabermos alguns meios de desenvolvimento espiritual. Ou seja, nós estamos falando aqui numa guerra que acontece entre a carne, entre a lei das trevas, entre a lei do Espírito. Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido eu falar por algumas vezes que a nossa natureza é como se tivesse uma corda amarrado num porco e uma corda amarrado numa ovelha. Você amarra uma corda no pé do porco, a mesma corda você vem e amarra a outra ponta no pé da ovelha. O porco vai querer ir para a lama, é natural, é da natureza do porco. Eu nunca vi um porco querer ficar num lugar limpo, é da natureza dele. E a ovelha vai querer ir para onde? Para aqueles pastos verdejantes, bonitos, limpos, não é isso? E quem vai vencer essa batalha? Essa é a nossa natureza. O porco ou a ovelha? Vai vencer a batalha quem nós alimentarmos melhor, quem estiver mais forte. Então, se nós alimentarmos o nosso espírito, e aqui eu vou citar alguns meios para nós fazermos isso. O que acontece? Nós enfraquecemos a nossa carne, ou seja, esse porco ele vai ficar mais fraco, ele não vai ter força para nos arrastar para a lama. E perceba, irmão, perceba, não tire em mente João 6:57 que nós mencionamos aqui, aquele que se alimenta de mim. O alimento é Cristo. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós nos esforçamos, porque eu fico não sei quantos dias jejuando, é porque eu fico tantas horas orando, é porque eu fico mais de uma hora estudando a Bíblia. Não, nós não temos mérito nenhum. É o alimento que vem de Cristo. Ele fala, aquele que se alimenta de mim. Então vamos lá, eu gostaria de ler, eu vou ler aqui em 1 Timóteo 4,13, que fala sobre o treinamento do intelecto.
a palavra de Deus diz assim: persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá. Essa é a carta que o apóstolo Paulo manda ali para Timóteo e fala: olha, persista em ler, exortar e ensinar. Então nós vemos aqui o treinamento do intelecto nos escritos espiritual, ou seja, nós meditarmos, lermos a palavra de Deus. E isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para Timóteo. Perceba que uma das melhores formas de nós aprendermos, e eu agradeço a vida dos irmãos, porque os irmãos têm me ensinado muito aqui nesta casa. Aí os irmãos começam a perguntar: mas como tem ensinado se é você que vem e ministra a palavra de Deus? Não. Os irmãos têm ensinado porque a melhor forma de você aprender, você saber que é transmitindo para os outros. Você quer começar a aprender a palavra de Deus? Comece a transmitir para as outras pessoas. Então, os irmãos têm me ensinado muito nessa casa, porque, graças a Deus, os pastores têm me dado liberdade de estar aqui expondo a palavra de Deus. E eu tenho aprendido através dessa pequena ação que Deus tem confiado em minhas mãos. Então, irmão, se dedique, persiste. Aqui, ó, o apóstolo Paulo fala: persiste em ler, em exortar e ensinar. Ah, não, Márcio, mas eu não sei pregar, eu sou tímido. Não, mas eu não estou falando para você subir aqui, não precisa. Pode ensinar e exortar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde quer que você vá, individualmente. Faça igual Jesus fez, pregue individualmente para aquela mulher samaritana. Você não precisa estar cheia essa casa, porque tem pessoas, pastor, que eles ficam decepcionados, porque ele fala: eu estudei, eu me dediquei, vou trazer uma palavra e a igreja está vazia. Não. Deus trouxe nessa noite, porque nós somos guiados por Espírito, quem precisava ouvir essa palavra. Eu lembro o pastor Jair, ele usava muito esse exemplo. Imagine eu convidar o nosso pastor Gilberto para almoçar em casa. Eu faço minha esposa faz aquele belo almoço, aquela lasanha, aquela macarronada, aquele frango assado. Aí o pastor Gilberto fala assim: poxa vida, olha, o pastor Edmilson devia estar aqui. Olha, se ele estivesse aqui, ele gosta de... essa comida era para ele. Iríamos ficar ofendidos. Nossa, mas a gente preparou a comida com tanto carinho. Ele fala, dá a impressão que ele não gosta, é o outro. E às vezes, nós estamos ouvindo... Ele usava esse exemplo e falava assim, às vezes nós estamos ouvindo essa palavra e falava: poxa vida, tal pessoa tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Olha, se fulano tivesse aqui, pastor, essa palavra vai de encontro com a necessidade dele. Não, essa palavra é para nós. Esse almoço, esse banquete, Deus proporcionou para nós. Então aproveite, deguste, se alimente de Jesus nessa noite, porque Ele preparou esse momento, porque nós somos guiados pelo Espírito. Efésios 6:18, segundo meio para nós fortalecer a vida espiritual: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós vemos um outro meio de nós estar fortalecendo a nossa vida espiritual através da oração. Irmãos, nem vou mencionar muito sobre oração, só queria falar acerca de uma pesquisa, acho que alguns irmãos já devem ter visto. Eles foram até um hospital, pessoas que passariam por cirurgia, e eles pegaram um determinado grupo, cientificamente fizeram essa pesquisa, e falou assim, ó, vamos pegar essas pessoas e fazer oração por elas. E eles acompanhou, essas pessoas passaram pela cirurgia, e um outro grupo eles observou que não foram realizar oração por aquelas pessoas. E o resultado final da pesquisa é que as complicações, a recuperação dessas pessoas que receberam oração foi surpreendentemente elevada em relação àquelas que não receberam. Irmãos, nós não temos noção do poder que tem a oração nas nossas vidas. Porque nada mais é orar, é você conversar com a divindade, conversar com Cristo, conversar com o Espírito Santo que habita em você. E quando você conversa com Ele, Ele tem coisas suaves, coisas brandas, coisas amorosas a
trazer para a sua vida. Então, um meio de nós fortalecermos a nossa vida espiritual através da oração. Efésios 1:18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então aqui a gente recebe uma iluminação através do Espírito Santo no nosso entendimento, para nós enxergarmos as riquezas que nos é proposta. Perceba, lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, ele começa agradecendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos. Aí separa aqui, o apóstolo Paulo, ele tem abençoado com todas as bênçãos. Quais são essas bênçãos? Você está preso porque eles passou por prisão. É você ser açoitado. Mas a carta dos Efésios, ele diz, olha, que tem nos abençoado com todas as bênçãos. Só que o apóstolo Paulo, ele não se prendia nessas coisas terrenas. Ele diz, olha, que tem nos abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestes. Essas bênçãos ninguém pode tirar das nossas vidas. E quando eu digo ninguém, são as circunstâncias adversas. E nas lutas de cada dia, Ele não te deixa só. É numa falta de emprego, é num problema familiar, é num problema de relacionamento, qual que seja o problema. É uma pandemia que nós tenhamos que enfrentar adversidades, não importa. Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos no lugar celeste. Primeira Tessalonicenses 4:3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui está falando santificação, nada mais é do que separação. Você ser separado, você ser exclusivo. Você decidiu entregar sua vida a Cristo, Ele não te obrigou. Mas a partir do momento que você faz essa escolha, você é a exclusividade dEle. Então, nós temos que buscar a santificação. Hebreus diz, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não verá Deus. Então isso faz um processo de nós separarmos. E é justamente o que nós mencionamos aqui nos trechos anteriores. Nós vamos separar para quê? Dedicar nosso tempo ao estudo da palavra, à oração. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor tem que fazer parte da nossa vida cristã. Se nós possuirmos essa presença habitadora do Espírito Santo em nossas vidas, o amor tem que fazer parte. Nós não podemos olhar as injustiças que são impostas por esse mundo e ficarmos indiferentes. Mesmo que nós não conseguimos fazer nada, mas tem que haver um sentimento de indignação da nossa parte. E nós temos que demonstrar esse amor, porque um dos frutos do Espírito é o amor. E se o Espírito Santo habita em nós, e está sendo gerado esse processo, nós temos que amar. E é um dos maiores mandamentos, né? E aquele que não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. E por último, sobre os usos dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 6 e 7. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu queria encerrar aqui, irmãos, para nós meditar acerca desses meios de nós fortalecermos o Espírito. E nós temos que fazer uso dos dons espirituais. Olha que interessante, ele fala assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil. Não existe ninguém que está aqui nessa noite, que faz parte do corpo de Cristo, que é inútil. Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas eu não sei fazer nada, eu não canto, eu não prego. Meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Alguma utilidade você tem. Alguma utilidade você tem. Talvez nós engrandecemos muito quem está aqui pregando, quem está aqui cantando. Mas se eu estivesse aqui pregando, o nosso irmão Yuri estivesse aqui tocando, a nossa irmã Daiane cantando, e não tivesse ninguém para ouvir. E sabe o que é o mais interessante? É porque vocês estão ouvindo aqui e vocês podem replicar essa mensagem. Vocês podem passar essa mensagem adiante. Aí você fala, mas eu não vou saber falar tudo isso. Ó. As nossas mensagens estão sendo gravadas. Manda o link lá para a pessoa das pregações que é ministrada nessa casa. Com certeza alguma pregação, não precisa ser a minha, irmãos. Às vezes você ouviu outros irmãos falando aqui, Deus falou com você, fala, eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Se você sentir Deus falando com você, compartilhe. Pega o que você tem aprendido nessa casa e manifeste lá fora. Aí nós vamos cumprir o anterior que nós falamos, o amor. E sabe, às vezes a gente acha que o amor ele se manifesta em coisas materiais. Não. Às vezes uma palavra que você trazer da parte de Deus pode mudar toda a história de uma vida. Pode mudar o destino, a direção, o rumo. Uma palavra, apenas uma palavra. Uma palavra, aquele que se alimenta de mim, uma palavra de Jesus Cristo muda a história, muda a circunstância. E você tem condições de fazer o que nós estamos ensinando nessa noite. Você tem condição de passar isso adiante. Mas se não for através da palavra, também serve através do seu testemunho. Nós não estamos falando aqui sobre a lei do Espírito. O nosso testemunho, quantas pessoas são transformadas por essa lei e aquela lei que exercia sobre os membros dela não exerce mais, e aí através do testemunho dela, ela manifesta essa palavra, porque ela fala assim, o que aconteceu com você? Você não é a mesma pessoa. Aquelas pessoas que são novas convertidas, há uma mudança no comportamento, as pessoas que estão em volta percebem, o que aconteceu com você? É simples, agora em mim habita a divindade, em mim habita Cristo. Essa mudança ele promove na sua maneira de agir, na sua maneira de viver. Então, através do seu testemunho, fale das grandezas de Deus, alimente as pessoas, aquele que alimenta de mim, Jesus está falando, alimente as pessoas através do seu testemunho. Se as palavras não couberem no momento, fala através do seu testemunho. Amém? Gostaria de passar para o nosso pastor fazer o encerramento e que os irmãos possam continuar sendo abençoados por Deus, que os irmãos possam continuar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa trazer toda sorte de bênção e que nós possamos entender que o nosso tempo nessa terra é transitório, é passageiro, é breve. Então, irmãos, se apegue àquilo que realmente tem valor nessa terra. Não se deixe influenciar por essas coisas que é imposta pelo mundo. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória minha repartido, dele só, e na
nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém, meus irmãos? É só nele mesmo, só em Jesus, que nós temos este firme guia, esta firmeza. Glória a Jesus. Como Deus falou conosco nesta noite, meus irmãos, como é importante a gente estar neste lugar. E Deus falou foi com quem está aqui, diz o nosso irmão Márcio. Deus fala quem vem para ouvir, irmãos. Nós viemos para ouvir Deus falar conosco nesta noite, e Deus falou, irmão Alex. Deus falou conosco. Nós vamos sair daqui mais fortalecidos nesta noite, porque nós viemos aqui para alimentar da palavra de Deus. Nós viemos aqui para alimentar deste pão, que é a palavra do nosso Deus. E aí Jesus diz assim para nós nesta noite, usando aqui o seu servo: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Que coisa boa, irmãos. Nós saber que somos alimentados por Jesus e nós vivemos por Ele. Quem alimenta da palavra de Deus, irmãos, fala por Jesus, anda por Jesus, vive por Jesus. E quem alimenta dessa palavra, ele fala as coisas boas, ele fala aquilo que Jesus agrada. Glória a Jesus. Nosso irmão Márcio, ele pregou aqui dizendo que uma palavra que o irmão falar, uma palavra, já é o suficiente, irmãos, para fazer grandes coisas. Porque esta palavra, ela tem poder, ela é a palavra de Deus. Foi o que o centurião disse para Jesus: Senhor, diga somente uma palavra. Uma palavra que o Senhor falar, o meu criado vai ser curado. Não foi isso, irmão Márcio? Porque ela é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue abençoando os irmãos, abençoando o presbítero Márcio com essa palavra tão boa que trouxe para nós nesta noite. Glória a Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus.